Olá! O Rio de Janeiro é lindo, sempre foi. Que lugar do mundo possui uma geografia tão rara que mistura mar e montanha, coberta por uma exuberante Mata Atlântica? Desde a chegada da família real portuguesa em 1808, a cidade carioca tornou-se um verdadeiro centro de efervescência cultural no Brasil. Com a vinda da corte, o Rio passou a ser o epicentro de novidades e influências europeias, refletidas principalmente na gastronomia, marcada por pratos sofisticados, com destaque para luxuosos banquetes oferecidos na corte. Na década de 50, o Rio nos presenteou com a Bossa Nova, um dos movimentos mais importantes da história da música, com figuras memoráveis como o maestro Tom Jobim e o poeta Vinícius de Moraes e sua Garota de Ipanema. E assim, entre tradição e criatividade, o Rio de Janeiro tornou-se símbolo de uma sensualidade tropical, onde corpos de todos os formatos, pesos e idades convivem sem traumas, seja no Leblon ou no Piscinão de Ramos, onde os meninos do Rio, como cantou Caetano Veloso, pegam suas ondas, onde as garotas de Ipanema, lindas e cheias de graça, inspiram por onde passam. O Rio das escolas de samba, do Cacique de Ramos, do Copacabana Palace, do Cassino da Urca e de vários outros cartões postais. Tudo isso proporciona uma experiência única para seus moradores e mais ainda para os visitantes. Mas não se nasce carioca, torna-se carioca. Nesse caso, aos 12 anos de idade, ao ouvir a Bossa Nova pela primeira vez em Lisboa. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber o advogado, cientista político, sommelier, jornalista e por mais de 20 anos diretor institucional do Jornal do Brasil, Reinaldo Paes Barreto. Olá, senhor Reinaldo Barreto, é uma honra recebê-lo aqui. Eu acredito que apenas um programa não será suficiente para tanta conversa boa. Eu realmente estou muito feliz em poder estar conversando com uma pessoa tão culta e, assim como eu, apreciadora de um bom vinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo começo elogioso, já é um bom start. Senhor Reinaldo, vamos começar por parte. Além de sommelier, o senhor também é advogado, cientista político, jornalista, tudo isso numa mesma encarnação. Como é que o senhor conseguiu aprender tanta coisa em apenas uma vida? Conta pra gente a sua história. Lara, eu não sei se eu aprendi tanto, mas eu tentei muito. Como eu venho de longe, eu comecei muito cedo, em suma. E meu pai era diplomata, então eu tinha a possibilidade de viajar e viver no exterior há muito tempo. Eu fui alfabetizado no México, primeiro em espanhol, depois com todos os bullings de vir para uma escola brasileira falando coração, pão, eu não fechava as vogais, então já comecei tendo que me comunicar para poder ter uma ponte com os meus contemporâneos. Aí comecei a fazer direito, meu pai foi removido como embaixador na Holanda. E eu então aproveitei e fui para a Holanda e fui aprender pintura um pouquinho, mas depois a Holanda é meio parado, meio preto e branco assim, resolvi ir para Paris. Isso estou falando de 1966, hoje está tudo diferente. E eu fui então para Paris me preparar para o Itamaraty. Daí eu ter feito ciências políticas lá, enquanto o direito estava trancado a matrícula aqui. Volto, faço Itamaraty, não passo na primeira vez, como era de hábito. Eu cheguei em setembro, o concurso era em dezembro, as pessoas ficam estudando um ano e meio. O Itamaraty, sobretudo naquela época, era cheio de pegadinhas culturais, mas pegadinhas. O exemplo mais emblemático do meu exame foi quando perguntaram para que lado estava o bico do pelicano na primeira edição dos Lusíadas. Quer dizer, você tinha que saber a árvore e a floresta ao mesmo tempo. Então, moral da história, eu disse, bom, já que eu não fiquei, eu vou terminar direito. Eu terminei direito. Aí comecei a advogar, advocacia criminal, uma brabeira, uma pedreira. Depois fui fazer família, que é outra pedreira para quem está começando a vida, e já é tarimbado e cascudo, vai bem. Mas eu estava começando cheio de ilusão, cheio de fantasia, já foi uma pancada. E aí logo depois eu aceitei um convite para ser Relações Públicas da ESSO. E a ESSO tinha o Repórter ESSO, que era na época uma mistura de Globo News com CBN, com tudo que você quiser. Era a Voz. E a Voz incrível, a Voz te dizia, eu ouvi no Repórter ESSO, era um carimbo assim, então é verdade. E lá comecei a entender de telejornalismo. De lá para passar para o Jornal do Brasil, foi um pulo. Então aí comecei a fazer jornalismo muito antes do concurso.
que o concurso veio por uma curiosidade. Até a abertura política de 85, por aí, o jornalismo se aprendia no tranco, na redação, tomando bronca do editor-chefe. Quando houve a abertura, alguém teve a sabedoria de perguntar-se: meu Deus, todos esses exilados vão voltar, os velhos militantes, e vão para onde? Para jornal. Então, ou a gente faz um concurso, ou vai ser um enxame de gente velha, nova, trabalhando em jornal, sem experiência, sem noção de uma linguagem moderna, sem etc, e etc. Então, aí eu fiz jornalismo. Por isso que eu tenho esses 3 títulos. O doutor Reinaldo, estudando um pouquinho a sua história, eu soube que aos 12 anos de idade, em 1957, o senhor escutou na Embaixada do Brasil em Lisboa uma apresentação do saudoso e grande Dorival Caymmi, da nossa querida e falecida e recém-falecida Doris Monteiro, e ali se apaixonou naquele momento e se tornou carioca. É verdade essa história? Por que essa apresentação musical marcou tanto a sua vida e o que você estava fazendo em Portugal naquela época? Meu pai era cônsul-geral em Lisboa. Eu estudava lá. Eu era muito amigo do filho do embaixador, que era um intelectual e acadêmico, Álvaro Lins. E eu frequentava a embaixada por conta da amizade com ele. E quando eles chegaram em 57, a dupla Caymmi e Doris Monteiro, que foi assim uma revolução de abertura de linguagem, porque o português naquela época, ainda mais no salazarismo fechado, numa Lisboa parada, que nada acontecia, porque a polícia estava ali vigilante, de repente alguém se mexe no palco, para mim foi um alumbramento, porque a fadista canta parada, embrulhada num pano preto e lamentando as navegações portuguesas. De repente veio uma Doris Monteiro, que ela dizia, ela nem balançava, ela dizia, é mexidinho, cantando Mocinho Bonito de Copacabana, eu quase desmaiei, foi uma loucura. Aí eu, como diria a Simone de Beauvoir, você não nasce carioca, você se torna carioca, tendo ou não nascido aqui. Então aí eu me tornei carioca. Reinaldo, embora o Caymmi fosse baiano, mas a Doris Monteiro era a cara de Copacabana, do Lido. Ela morava no prédio da Aliança Francesa, na Rua do Vivier. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu sou amante da arte e também da cultura. E um dos meus artistas, dos pintores que eu acho mais geniais, é o Salvador Dalí. Aí, de repente, eu descubro que o senhor teve um encontro com o inesquecível e sublime pintor espanhol Salvador Dalí. Ou melhor dizendo, o senhor foi aluno do grande Salvador Dalí. Inacreditável, eu estou super curiosa para saber mais um pouquinho desse encontro memorável. Bom, foi uma experiência surrealista para ficarmos no clima. Como lhe disse, eu quando fui para a Holanda, tranquei matrícula da Faculdade de Direito aqui e não estava ainda pensando em fazer ciências políticas, não vou. Nesse meio tempo, comecei a frequentar o Stedelijk Museum e o Rijksmuseum, mas o Stedelijk, que era o novo, que era o que tinha um grupo chamado Cobra, Copenhague, etc, etc. Era um grupo de absoluta vanguarda da proposta de pintura e de estética da arte. Então eu tive essa intimidade com a pintura e comecei a pintar. Comecei a pintar e tal. Pintura é uma paixão. Pintura é um desses quase vícios. Aí corta, vou para Paris fazer ciências políticas. E um dia, para minha surpresa, vejo no Le Monde que o Salvador Dalí dava uns cursos regulares no Hotel Meurice, que é o hotel onde ele se hospedava, no Champs-Élysées, e ficava lá, ele tinha uma suíte no 6º andar, só dele. Ele e os, sei lá, a Gala, evidentemente, e 1 ou 2 assessores e tal. E ele dava um curso de 3 semanas, lá no 2º andar da vida. E eu me inscrevi, passei no teste para poder entrar, um teste simples, e fiz o curso com ele. E tive a experiência de ver, primeiro, um monstro para desenhar, para ter uma noção de proporção, dimensão e terceira dimensão. Ele podia brincar com o lápis, fazer uma pessoa normal ou o queixo se prolongar até a rua seguinte. Tanto que a nossa prova final foi um São Sebastião flechado, que apareceu por lá, um modelo vivo, ficou na posição clássica de São Sebastião, que era uma posição muito difícil de reproduzir, e tudo é curvo. O joelho não está emparelhado, o cotovelo também não, ele está torto por causa da flechada e tal. E a gente, cada um fez da maneira que pôde. E o Dalí, em 3 traços, fez melhor do que o real. Em 3 traços. Uma curiosidade. Depois, no último dia, todo mundo pegava o seu desenho e apresentava a ele, e exigia o tratamento de maestro, não era maître. Ele falava espanhol para, com perdão da palavra, sacanear francês.
para não dizer que estava falando francês. Francês nem não gosta que fala outra língua, né? Exatamente. Ele, de propósito, para mostrar que gênio é gênio, ele dizia, a todo mundo tinha chamado maestro. Então, maestro, aí ele pegava o quadro, na verdade não era o quadro, era uma espécie assim era um papel, um paper de pintura. E ele com uma caneta pilou, corrigia. Ça va pas, c'est pas bon. E depois que ele dizia, agora eu queria uma assinatura sua, ele dizia, não, ça jamais. Por quê? Você vai vender e ficar riquíssimo. E être millionnaire é très dangereux, é muito perigoso. Então ele não assinava. Gênio é gênio, né? Gênio é gênio e marqueteiro é marqueteiro. Ô, doutor Reinaldo, após morar em Portugal, o senhor retornou ao Brasil. Como é que foi a readaptação aqui no país de origem? Quantos anos você tinha? Como é que terminou o ensino médio? Conta um pouquinho mais aqui do Brasil. Foi um choque fantástico que me obrigou a entender dois mundos. Repito, pré-internet, pré-globalização, pré-aldeia global, pré-tudo. Cada país era um continente em si mesmo, ainda mais Portugal. Na minha sala de aula, no Externato Maristas de Lisboa, não cabia mais do que 15 pessoas. Todos nós levávamos um terninho com gravata aos 10 anos, 11, 12. E, quando chegava o professor, todo mundo se punha de pé. Ele entrava e ia lá para a cátedra dele, como era um colégio religioso. A gente rezava o Padre Nosso, alto e bom som, sentava um silêncio absoluto, janelas abertas. No inverno, a gente queria escrever, a mão ficava enrijecida pelo frio, saíam garranchos em vez de linhas, e não tinha moleza, não tinha chofagem, não tinha calor, tinha nada. Era assim, no peito. Bom, chego aqui, me matriculo no Colégio Melo e Souza, em Copacabana, na rua Xavier da Silveira, esquina de Avenida Copacabana. E, por pouca sorte minha, mas ao mesmo tempo batismo de fogo, chego 3 dias depois de terem começado as aulas. Aí vou lá e me apresento. Eu fiquei morando com meus avós, e meu pai continuava em Portugal. Meus avós que eram idosos, uma diferença gigantesca de idade. E meu avô me levou lá, fui falar com o chefe de disciplina, que bateu a porta, abriu a porta da sala, e para ele, eu tive uma visão que o Dante deve ter tido similar quando olhou para o inferno. Quase 40 pessoas numa sala, uma zorra extraordinária. Eu nunca vou esquecer da cena de um cara botando chicletes na ponta do lápis e ele jogava para o teto para cair exatamente em cima do professor. O cara tinha uma noção de balística extraordinária. E o chefe de disciplina tem essa infeliz, e eu nunca vou saber se foi para me jogar no fogo ou foi um descuido. Silêncio, e vai entrar um colega de vocês, vindo de Portugal. No que eu digo isso, a sala de pé começa a cantar, lá em cima o João Creveiro, cá embaixo a Oliveira Salazar. Portugal não entrou na guerra, mas também não se acovardou-se. Cobriu-se com pano preto, escrito, Portugal mudou-se. E aí, uma piada de português atrás da outra. E eu tive que passar assim, os primeiros 3 meses fazendo guerra de guerrilha, um por um. Não sou português, eu morava lá. Não sou português, eu morava lá. Mas assim, com paciência e tolerância de japonês lutando nas Filipinas. Não sou. Então, brasileiro sendo brasileiro, né? Brasileiro sendo brasileiro, com o batismo de fogo nessa jogada. Hoje eu estou conversando com um profissional especializado em gestão de empresas que já ocupou as diretorias da ESSO, Souza Cruz, Embratur, Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil. Eu recebo o jornalista Reinaldo Paes Barreto. Doutor Reinaldo, embora mais jovem, o senhor foi contemporâneo do movimento musical mais importante do Brasil, surgido no fim dos anos 50, a Bossa Nova. João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, eles marcaram para sempre a história da música brasileira. Eu, infelizmente, não vivi esse Brasil da Bossa Nova, mas dizem que foi o melhor Brasil que já se teve. Como é que o senhor percebeu o surgimento desse estilo de música, E por que o Rio de Janeiro foi fundamental para marcar a Bossa Nova, que até hoje encanta o mundo afora e que também desperta o mundo afora esse interesse? Laura, eu vou começar pelo fim. O Rio de Janeiro, porque era o tambor do Brasil. Para que acontecesse em qualquer outro lugar, tinha que bater o tambor primeiro aqui, aí a repercussão chegava. 2, como todo grande movimento, e eu participei da Revolução de Maio em Paris, em 68, você, quando está no movimento, você não tem a noção da perspectiva e da durabilidade. Um movimento daqueles pode durar 1 ano e morrer, ou pode ser um marco na história, como foram os 2 movimentos que nós estamos nos referindo.
a Revolução de Maio de 68 em Paris e a Bossa Nova aqui nos anos 59 e 60. Então, voltando para cá, eu tinha 15 anos, 16 anos, morava com meus avós aqui em Copacabana, na rua Leopoldo Miguel, e era minha vizinha de 3 quadras, a Nara Leão, na Atlântica, no edifício Champs-Élysées. Bom, o Rio era de bloquinhos, de blocos de rua. Tinha o meu bloco da Rua Barão de Ipanema e tinha um bloco da praia, no edifício Camões, que eram 3 quadras mais para o lado do Leme. Então eu frequentava muito essa geografia, sair daqui, pegar a praia para a esquerda. E volta e meia você via de uma janela aberta um violão tocando. Então isso foi meu primeiro acorde bossa novístico e tal. Mas, honestamente, não tive capacidade nem intelectual, nem auditiva, nem nada, para perceber que era uma batida diferente. Simplesmente podia ser um rádio ligado, eu via uma música. Bom, eu frequentava os lugares da moda, surrealistamente, baile de carnaval de smoking alugado no Fluminense, ou no Yacht Club, ou no Copacabana Palace, se tocavam as músicas não bossa novas. Tocava Ray Conniff, jazz, tudo. Até que um dia um amigo mais velho me convida para um show na ABP e eu vejo lá um cara do violão sentado, chamado Carlinhos Lira, baixinho, tal, com uma voz assim, uma voz miudinha, uma música que ela agradava imediatamente ao ouvido. Ela não tinha nenhum pulo de estridência. Toda ela fluía como se fosse assim um papo gostoso. E era quase uma conversa para cada um, embora tocado para todo, ou tocada para todo. Então aí eu comecei a ouvir falar Cailá de Bossa Nova. Até que, 2 anos depois, a famosa ida do Tom Jobim e dele todo mundo para o Carnegie Hall, e aí então de fora para dentro a gente percebeu a importância do movimento, recebendo o feedback americano. Daqui, a não ser quem era músico, e aí 2, 3 anos fazia uma diferença abissal. Eu, com 15 anos, estava mais preocupado com rock and roll. Na época não era nem o rock, era o Rock Around the Clock, do Bill Haley e seus cometas. Elvis, para mim, ainda não tinha chegado em todo o seu barulho. Do que da Bossa Nova, que era um movimento assim, de superação do sambão. E como o sambão também tinha dado um pulo na minha geração, eu não peguei esse sambão nessa época. Peguei o sambão na volta, quando a Nara brigou com o Arnaldo Boscoli e foi buscar a música de morro. E aí a gente começou a ouvir, então, música sambão mesmo, música de raiz, samba de raiz. Mas então, para ser bem honesto, eu na época, 59, 60, 70, eu não tinha consciência que aquele movimento ia ser um marco no Brasil. E repetindo agora por o fim, por que Copacabana? E o resto era um areal. Quase usando uma metáfora da Bossa Nova, o resto é mar. Era em Copacabana que as coisas aconteciam, ponto. E essa Copacabana que eu falo era do Leme até o posto 5 por aí. Posto 6 era para pescador. Jamais já vai virando ali, né? O doutor Reinaldo, muitos dizem que o auge da cidade do Rio foi o fim dos anos 50. E aí, lembrando, naquela época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Só em 60 que passou a ser Brasília. Então, desde então, o Rio de Janeiro, infelizmente, vive momentos difíceis, para não dizer até trágicos, devido à violência e à má administração pública. O senhor viveu na época áurea do Rio e acompanhou todas essas mudanças que aconteceram na cidade. Sendo um amante do Rio de Janeiro, como o senhor é, qual foi a percepção, sua percepção, tanto naquela época, né, da mudança de status de capital do Brasil, como também agora, sobre uma das cidades mais lindas do Brasil e, infelizmente, mais perigosas também? Bom, eu vou fazer uma apostrofada na sua narrativa, para usar a expressão moderna, e citar o velho Mário de Andrade, que, como todo paulista, tem uma visão algo apimentada do Rio de Janeiro. O Mário dizia que o Rio não é uma cidade maravilhosa, é uma cidade tendo em torno um cenário maravilhoso. Então, desde então, a gente tem que discutir se o Rio era maravilhoso ou se o cenário em torno era maravilhoso, e havia uma época de uma certa mansuetude, de um certo conceito de comportamento, etc., que era mundial e que hoje em dia foi absolutamente subvertido.
Então, as pessoas tinham a gentileza, te cumprimentavam na rua quando abria a luz, quando você saía às 6 da tarde, era comum alguém que cruzasse com você dizer boa tarde, boa noite, uma coisa assim, fazia parte. Mas isso em Lisboa também, me consta que em Paris também, nessa mesma época, as pessoas faziam isso. Quer dizer, aí, nesse ponto, nós temos globalizados um tipo de educação e comportamento que era completamente mais ameno de ser convivido. Bom, então, volto. Quando mudou a capital, nós estávamos vivendo a efervescência dos anos Juscelino, que era um ano assim para frente do Brasil. Era um ano que tudo acontecia de positivo, Pelé marcando gols no mundo, a Maria Esther Bueno campeã, o João Gilberto e o Tom Jobim fazendo um show, fazendo um sucesso extraordinário, a mulher brasileira celebrada, eram misses em cima de misses, quando não eram universais, eram nacionais. Era só olhar da janela para fora, você ouvia, como dizia o Juca Chaves, dessa janela, mora dela, onde ela habita, era o seu olhar me fita, só tinha gente bonita, era um Rio bonito, bem vestido, cheiroso. A gente comprava perfume na porta do Cinema Metro, em Copacabana, comprava nas importadoras. Bom, então, quando houve a mudança na capital, a gente teve aquela ideia de um Brasil novo. O Juscelino passou muito aquela ideia de que agora mudou. Ele dizia no seu discurso de posse, o que ele complementou com Brasília: eu vou governar de costas para o mar, de frente para o oeste. Na época a gente não entendia bem o significado do que é governar de frente para o oeste. Hoje eu tenho uma resposta: Brasília está produzindo vinho. Era impensável você dizer isso nos anos 50 ou 60, onde sequer o Rio Grande do Sul tinha alguma expressão vinícola. Hoje, além do Nordeste, do Brasil, o Cerrado. Então, essa é a ideia dele, de levar a capital para o centro do Brasil e, com isso, levar o desenvolvimento, levar o poder público, levar o olhar Brasil oficial para poder, através dos órgãos públicos, dos bancos públicos, financiar investimentos, agrobusiness, etc, etc. Meu filho, que trabalha em banco, volta e meia vai assim a Mato Grosso, pai, um milionário de Mato Grosso está de 10-0 num da Faria Lima, de 10-0. Agora, você não sabe, ele anda de bota. Eu ia falar, só que a gente anda de botina. Ele tem 2 aviões, agora, o da Faria Lima apenas um triplex. O cara tem uma fazenda que ele vai de avião de uma ponta a outra. Então é o seguinte, então a gente não teve a consciência da perda do Rio. Por outro lado, e para nossa sorte, o governador que pegou em 60 foi o Lacerda, que foi o mais extraordinário feitor de obras marcantes e marcadas do Rio de Janeiro, depois do Pereira Passos. Então a gente já emendou uma coisa na outra, o Lacerda juntando a Zona Norte à Zona Sul através do Rebouças, lutando com o Roberto Marinho para manter o Parque Lage e não um cemitério vertical, como queriam os marinhos, e criando erga omni, o aterro do Flamengo, chamado Parque do Flamengo, que ele queria que fosse uma espécie de bois de Boulogne tropical. Então a gente trocou uma coisa pela outra. Só fomos ver o Rio cair desse pedestal quando houve verdadeiramente a fusão. Aí foi o choque para baixo. Ô, doutor Reinaldo, há um cientista político carioca, Christian Lynch, professor da UERJ, que atualmente defende que o Rio de Janeiro volte a ser, ao menos, a capital política do Brasil. Ou seja, a administração pública fica em Brasília, mas que o Rio volte a ser a capital representativa do país, né? Que seja o local para receber as comitivas de chefe de Estado. Ô, doutor Reinaldo, o que o senhor acha dessa ideia do Rio de Janeiro voltar a ser, ao menos, a capital representante do Brasil em visita de missões internacionais? Infelizmente, acho romântica e inviável. Eu explico por quê. Os visitantes ilustres de fora, não estou falando do artista, chefes de Estado, como você mencionou, querem encontrar o poder central. Ora, o poder está em Brasília porque a Constituição assim determina. Não sei se você sabe, quando foi a reinauguração do Teatro Municipal há 2 anos e meio atrás, e lá estava João Gilberto fazendo um show fantástico, de quase 1h30, num silêncio de filme do Bergman, filme, assim, sueco, e lá eles não falam. Quando um copo bate no outro, parece que tem que chamar os bombeiros. Bom, nesse dia, o Lula, no seu segundo mandato, era presidente, e lá estava para a reinauguração do Teatro Municipal, com o Sérgio Cabral, com o Eduardo Paes, e, sobretudo, com o Mecenas que pagou tudo, Ike Batista. Segundo dizem, pagou do bolso. Muito bem. Com certeza.
Aí o Lula começou o discurso dele, não estou dando nenhum peso político para falar, é um peso factual, dizendo: na minha primeira candidatura à presidência da República, eu fui procurar o doutor Roberto Marinho para pedir voto. E ele me disse: voto em você se você trouxer a capital de volta para o Rio de Janeiro. E o Lula tinha dito: presidente, doutor Roberto, isso não dá certo porque está na Constituição. Teria que ser uma mudança na Constituição. Então, isso, do ponto de vista legal e jurídico, eu acho que é uma utopia, como amanhã depois, nevar em Copacabana. É um sonho de todo mundo que tem uma japona pendurada no armário, e mulher que tem uma bota e um perenine que lembraria a Eva Peron. É um sonho que vai ficar na área onírica. Bom, chefes de Estado e essas pessoas que vêm querem encontrar o poder central. Os caras não estão preocupados. Esses estadistas, infelizmente, têm muito pouca poesia. Os caras querem poder e grana. Então, é lá que em Brasília está hoje o poder. Então, era mais fácil um chefe de Estado fazer o eixo Brasília-São Paulo do que Brasília-Rio neste momento. Com raríssimas exceções que haja o cara lúdico ou que, por alguma razão de negócio, queira fazer investimentos no Rio ou receber investimentos da tecnologia do Rio, moda, por exemplo, a área de gravação de discos, nós somos muito bons. Tirando isso, dificilmente o chefe de Estado viria ao Rio numa viagem de chefe de Estado, que são necessariamente viagens curtas. Então, eu acho que, infelizmente, esse sociólogo está levantando uma leve, que seria assim, aquilo que o americano chama de wishful thinking, o desejo inconsciente de todo mundo, mas inviável. Do meu ponto de vista, inviável. Doutor Reinaldo, o senhor também teve uma longa e exitosa carreira, né, como membro do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, vice-presidente do Conselho Empresarial de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro e embaixador também do Turismo do Rio, ou seja, uma vida dedicada a promover a cultura da cidade e também do estado do Rio de Janeiro. Quando é que o senhor percebeu esse amor pela cultura carioca? Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória na promoção da cultura da cidade. Bom, então, como eu comecei na nossa conversa, eu que vim de fora me devia mais Rio de Janeiro do que quem nasceu aqui e passou o fim de semana na Quinta da Boa Vista empinando pipa ou subindo para Teresópolis para o baile de carnaval no Higino. Eu estava me devendo tudo isso, porque eu não passei por isso. Eu estava no Portugal gelado e brincava de hóquei em patins. Não havia nem futebol. Naquela época, nos anos 50 para 60, não era ainda um esporte de colégio, de ginásios, tirando profissional. Bom, então, aí vamos lá. Quando eu entrei na ESSO, foi o meu primeiro emprego formal, e do qual, como ele disse, eu não passei no Itamaraty e aceitei uma proposta de ser Relações Públicas da ESSO. E na minha cabeça, eu disse: bom, vou ficar lá um ano ganhando dinheiro para poder pagar os professores para fazer o concurso no ano que vem. Isso me mandaram para o repórter ESSO. Eu me apaixonei pela ideia da telecomunicação, da radiofonia, da televisão, do mundo da arte, da comunicação, e não do formalismo Itamaraty de sapato alto. Naquela época, para mim, hoje em dia está tudo mudado, mas era muito formal. Um diplomata era assim, um ser estranhamente desenhado para um figurino, assim, meio papo de inglês. Bom, então aí a comunicação. Logo depois, a ESSO fez o Prêmio ESSO de Jornalismo e o Prêmio ESSO de Literatura. E eu era membro das duas missões, das duas comissões. Então, comecei a frequentar, para elegermos o Prêmio ESSO de Literatura, os literatos da época. E você frequentava, assim, desde José Montello até Arnaldo Nisquet, até Antônio Aisses, até Otto Maria Carpo, etc, etc, etc. Então, moral da história, era impossível você ter uma reunião dessas. E os caras marcavam no Vilarino, marcavam o Ipanema, no Jangadeiro, tá, sem você começar a entender este rio que a gente gosta. Então, aí já comecei a me embutir disso. Corta. Além disso, o Lacerda, como eu te dizia, foi um marco renovador do Rio. Há dois fatos muito interessantes para serem contados. O Lacerda convidou aqui um grego chamado Doxiades, que era um grande urbanista da época, para tentar dar uma olhada em qual seria a proposta dele para o Rio. Ele teve uma proposta que eu não tenho capacidade sequer urbanística para julgar, que seria criar na Barra uma espécie de avenidas verticais, ou avenidas aéreas. Um grande prédio se ligaria a outro grande prédio, um Titã América se ligaria até um shopping daqueles pelo ar. Então, quem não quisesse andar de carro na via, ia por cima de
numa espécie assim, de um grande viaduto, e só descia onde ele quiser. Como se fosse no Canadá, que se anda por baixo. Exatamente. E aí a história curiosa da qual eu participei. E esse Doxiates um dia foi levado por mim e por um grupo para conhecer a Candelária. E ficou, disse, não, mas é impossível. Como é que a Candelária está de frente para o pedaço menor da Presidente Vargas e para trás tem uma avenida gigantesca nas costas dela? E fez uma proposta de virar a catedral ao contrário. E eu participei da equipe, pelo Jornal do Brasil, que estudou como fazer para virar uma catedral, que é um projeto tecnicamente bastante factível. Você corta as sapatas em cima de gelo, vira em cima do gelo, depois repõe as sapatas, o gelo derrete e ela se refixa num novo formato, numa nova latitude, vamos brincar assim. Só que o preço era inviável, acabou não sendo. Mas então, mexer com este rio, mexer com o rio que virava a catedral, mexer com o rio que queria criar na Barra da Tijuca avenidas aéreas, mexer com o rio que o Lacerda fez questão de preservar, como criando o Museu da Imagem e do Som que eu frequentava, e que você então via o bonde passando na Vila Isabel, no tempo do Noel Rosa. Quer dizer, tudo isso a cidade vai te engravidando. Quem mora aqui, era impossível você continuar morando aqui, sendo uma pessoa do bem, não se apaixonar. Ainda no tema da pergunta anterior, doutor Reinaldo, eu queria de que maneira o senhor aconteceu a sua escolha para ser embaixador de turismo do Rio de Janeiro? Quando é que se deu o mandato? Infelizmente eu tenho menos mérito, eu fui escolhido. Exato. Como eu ajudei a fundar a Confraria dos Companheiros da Boa Mesa, e quando você quiser eu vou falar do Rio Gourmet, que é a minha paixão mesmo, é o Rio. No próximo bloco nós vamos falar sobre isso, que também é minha paixão. Eu também vou até pegar minha taça. Então, quando eu criei a Confraria Os Companheiros da Boa Mesa, que foi um braço que cindiu da confraria anterior, que eram os Confrarias dos Gourmets, e nós de propósito chamamos de Companheiros da Boa Mesa, para mostrar que a companhia era até mais importante do que a comida, não esquecendo que companheiro vem de cumpanes, que é o que divide o pão. Então, desta hora, eu comecei a misturar gastronomia com um certo turismo, porque a gente começou a tentar marcar almoços em Niterói, começou a conhecer produtos que vinham especialmente para os nossos almoços, trazidos, por exemplo, o primeiro cultivador de escargot, ele chamava de caracol, eu pedi ele, pelo amor de Deus, passar a chamar de escargot, aqui no Rio, é de Friburgo. Então, quer dizer, aí o turismo começou a se misturar um pouco com gastronomia. Você ia para comer no lugar, você ia para a Barra da Tijuca, você ia para São Conrado comer ostra fresca. Então, quer dizer, bom, corta. Aí depois eu me aproximei, quando eu ajudei a fundar no Rio a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tinha um grande professor paulista. Eu estudei lá. Então, quando eu fundei era na Praia do Flamengo, era do Zé Roberto Itaque Penteado, que já existia em São Paulo há muito tempo, e ele quis fundar uma filial carioca, e eu fui o primeiro professor, 5 fundamos juntos. E um dos meus temas era comunicação e turismo, me botaram esse tema. E aí comecei a estudar turismo e descobri coisas extraordinárias. E, por exemplo, primeiro que a palavra turismo quer dizer tour, ir e voltar para o mesmo lugar, porque senão não é turismo, é imigração. Então você tem que ter um ponto. Depois a história do Mr. Cook, foi quem inventou o turismo no mundo, depois teve a Vagolites Cook. Quando a primeira vez, em 1880, ele pegou um trem em Londres, vem cá, eu vou levar vocês para conhecer Liverpool e conhecer outras cidades inglesas. Quando ele chegou no destino, ele percebeu que ele não tinha escolhido hotel para ficar essa gente, nem comida. Então começou a criar o tripé do turismo. Você tem que ter transporte, você tem que ter acolhimento e você tem que ter alimentação. E depois começar a facilitar a forma de transporte. É de um artigo meu provar que Santos Dumont foi um grande incentivador do turismo. Mas não conta essa história não, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então tá bem. Então voltando. Então aí depois o Boatê me convidou, junto com o grupo, para sermos embaixador do turismo, que eu aceitei com muita honra por essa razão. O Maiar Boatê. O senhor falou bastante em turismo. O que o senhor acha do Rio de Janeiro? A cidade atualmente explora bem toda a sua potencialidade turística? Não explora. O Rio de Janeiro é um desperdício em 30% que podia fazer em turismo. Por exemplo,
que é a minha reclamação maior, juntando a segunda pergunta sua. Não há aqui uma espécie assim, de cidade da Bossa Nova, como tem o Village Vanguard de Nova York, que toca jazz todas as noites, como tem no Rio Grande do Sul, centros de tradição gaúcha, que tocam fandango e música gaúcha todas as noites, e aqui não tem. Então, eu outro dia brinquei com um turista estrangeiro que me perguntou: Reinaldo, onde é que eu posso ouvir uma boa Bossa Nova? Em Nova York. Porque não tem aqui um local, eu já disse 10 vezes para 10 prefeitos, mas por alguma razão não anda. A ideia é você pegar um espaço, como foi, sei lá, e ter assim, todas as noites um show de Bossa Nova, pelo menos um ou dois. E não adianta falar de Beco das Garrafas, é um lugar muito acanhado, não caberia o ônibus de turismo, que tem que ter todo um pacote de outras coisas. Tem que ter chopp, tem que ter desenho na parede de Carmen Miranda, disso, daquilo, tem que ter a fantasia do brasileiro. Então, quer dizer, eu acho que nós temos... Outra coisa, o uso da praia. Quando você viaja, meu filho mais velho casou com uma grega, e nós fomos ao casamento em Santorini. A Grécia, que não é nenhum modelo europeu de exploração de turismo, na França você senta num banco, aqui sentou Napoleão, 10 libras, 10 euros, 10 o que for. Por tudo. Tem tudo marcado. Aqui morou caras, por exemplo, como o Balzac, que não pagava aluguel, era expulso a cada 2 meses. Tem 10 endereços. Aqui morou Balzac, aqui morou Balzac, aqui morou Balzac. Não há nada nem parecido. Você não acha o 107 do Dr. Jobim, nem de lupa, no Nascimento Silva. Já nem sei se botaram lá num prédio agora, mas se foi, é recente. Mas, como dizia minha empregada, ninguém não acha. Não é uma coisa óbvia que um curitibano que está aqui sabe onde vai passar por lá. Bom, então, moral da história. Eu acho que o Rio desperdiça muitíssimo esta parte. Há uma parte juntando agora o papo de gastronomia, por exemplo. O cara estrangeiro do Rio, brasileiro, fica num hotel Odon, num hotel Copacabana, num hotel Fairmont, era para ter no quarto dele um kit de cachaçinhas brasileiras, mas cachaça ótima, não é a aguardente do pinguço. É cachaça, elaborada, feita com cuidado, etc, etc. E o cara tivesse uma noção de brasilidade ali. E outro dia disse para um grande amigo meu, que é o dono da churrascaria Palace, que é uma das melhores churrascarias do Rio de Janeiro, sem dúvida, na Rodolfo Dantas, eu me revolto com bolinho de bacalhau. Tem que ser bolinho de pirarucu. É verdade. Então, quer dizer, o Rio podia explorar um pouquinho mais esse lado, que agora, por exemplo, tem um amigo meu que abriu um restaurante chamado Marinho. A brasilidade, né? Bom, já nem falo naquilo que o mexicano chama de zona rossa, se criar uma zona de absoluta excelência. Quantos polícias são precisos por cada habitante? Tanto, aqui é o dobro. Quantas luzes? Aqui é o triplo. O quinto. Quer dizer, naquela faixa, que obviamente é uma faixa de turistas, eu que trabalho na cidade, volta e meia encontro um bando de turista perdido na Rua do Ouvidor, querendo saber onde é que fica a igreja Lapa dos Mercadores, que foi agora restaurada, então uma joia. Mas para você chegar lá tem que ter bússola, tem que ter um astrolábio. A civilização do Rio é uma tragédia grega. É verdade. Você aqui na rua, agora aqui na Barão de Ipanema, na Bolívar, tem na praia Atlântica com Bolívar uma seta assim, Corte Cantagalo, Maracanã, imaginando que um navegador pegasse aquele ali, seguisse, desse a volta em toda a lagoa, pegasse o rebolso e chegava nos lugares. Corcovado, Cristo, meu Deus do céu, é absolutamente surrealista. Agora, fazer o quê? Deve ter uma lógica que transcende a minha obtusidade, como diria o Nelson Rodrigues. Doutor Reinaldo, pronto. Eu iria começar o bloco perguntando sobre os seus artigos, mas aí me assopraram aqui no estúdio para falar sobre futebol. Então, eu pergunto para o senhor, o Palmeiras tem Mundial? Eu rogo a você, clemência, que eu sou um analfabeto em futebol, mas assim, daqueles absolutos. Eu, como te disse, fui criado fora do Brasil, na época que todo mundo escolhe o seu time, e em geral é o time campeão, tanto que grande parte da minha geração é Flamengo, e outra Fluminense, que é nos dois times que nos anos, quando você tem 7, 8 anos que escolhe um time, portanto, 52, 53, foram campeões. E que tinham clubes, no caso o Fluminense, que além de ser futebol, era um clube de festa, um clube de baile de carnaval. Então você se associava
tudo. Então, mas do ponto de vista de futebol, eu sou muito ruim. Rogo a você que pule a pergunta para alguém que possa ser mais contributivo. Então vamos falar dos seus artigos. Eu li vários artigos do senhor e em um deles o senhor defende que o sistema delivery, né, a prática comum que hoje é comum na nossa vida de entregar, onde o restaurante entrega as refeições na casa do cliente, foi inventado graças ao grande jurista Rui Barbosa. O doutor Reinaldo, quer dizer que os primórdios do iFood foi inventado no Rio de Janeiro em 1895 por Rui Barbosa? Por favor, conta essa história pra gente. Olha só, Laura, se a gente quiser fazer uma aproximação com o hoje e o anteontem, nós temos matéria-prima aqui para um banquete. Só fazendo assim um rewind. Eu considero que a gastronomia no Rio começou com a chegada da família real portuguesa. Se comia em palácio, os monarcas e príncipes. O resto da população comia nos 3 Cs: casa, convento ou caserna. E tinham também charretes que andavam pelas ruas levando verdura, galinha viva, peru e ovos e frutas. Eu brinco que isso aqui era o começo do food truck. Isso 1809, 10, 12, 15. Então, eu juntando, eu acho que eu defendo a ideia. O Rio é muito criativo. Quando o botequim virou gastrobar, já foi um salto quântico, assim, de trapézio, de filme do Burt Lancaster, do Tony Curtis e a Gina Lobrista no filme Trapézio, um salto. Bom, deixa eu fazer também uma outra marcante, muito importante do Rio. Um cara que merece todos os louvores, chama-se Barão de Mauá, porque em 1861 ele criou a Luz a Gás, os lampiões a gás no Rio. E as famílias do Cosme Velho, Laranjeiras, das antigas mansões, passaram a receber à noite. E era um luxo que a gastronomia e a vida cultural, social da época se fazia à noite, e em casas, porque as mulheres não podiam sair quase. Então, isso aqui só estou preparando para chegar no Rui Barbosa e no delivery. Então, começaram as pessoas a receber em casa. Nisso, as famílias começaram a se mobilizar para também participar da vida social, porque antigamente o homem ia para o bar, o homem ia para a Galeria Cruzeiro, o homem ia para a Confeitaria Colombo e a mulher ficava em casa. Quando a luz elétrica permitiu que você recebesse em casa, primeiro a família, depois os vizinhos, depois os amigos, começou então a ter uma vida noturna em casa, e aí nasceram também, em paralelo, os saraus. Os declamadores de Olegário Mariano, a Margarida Lopes de Almeida, também frequentavam essas casas e com a mão no piano, ouvindo Debussy, declamavam Olavo Bilac, Olegário Mariano declamava A Morte das Cigarras, e etc, e etc. Nisso, o jovem Rui Barbosa, que não era tão jovem assim, adquire uma bonita mansão na Rua São Clemente. E vai morar lá com Dona Augusta e suas 2 filhas. Porém, ele, Rui Barbosa, dormia entre 7h30 e 8 da noite por uma questão assim de biorritmo. Acordava às 5 da manhã e com esse negócio de luz, lampião a gás, a dona Maria Augusta começou a se sentir que precisava receber de noite as amigas, as parentes, os primos, hóspedes que vinham da Bahia e que não podiam. Aí criou-se um conflito, como fazer? Como o Rui Barbosa frequentava a Confeitaria Colombo, inaugurada em 1894 pelo senhor Manuel Lebrão, um português genial, que criou a frase: o freguês tem sempre razão, e tem 100 histórias dele, e mais 10 do Emílio de Menezes, e mais 15 de quem inventou modinhas, slogans, criaram-se jingles. Basta os tigres dizia: veja o ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que viaja ao seu lado, e no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. Porque criou lá na Colômbia. Um dia ele disse, ele começou a comer empadinha, aquelas coisas, e disse: teve uma ideia, bem com o Barbosa, disse: ô Lebrão, não daria para você mandar alguém entregar lá em casa? Eu mando meu tio Buri, vir aqui buscar. Ah, top. Aí o Barbosa fez o teste, mandou o Tilbury, que o levava em casa, deixava e voltava para a cidade, para a rua Gonçalves Dias, para pegar uma cesta. Onde tinha. Depois foi melhorando. Não, só empadinha não, ela quer também um docinho, ela quer goiabada, ela quer aquilo. Moral da história, criou o primeiro delivery. Grosso modo, nesse sentido. E a história do Santos Dumont, que o senhor estava falando no próximo bloco, conta para nós também. Eu acho o seguinte, o Santos Dumont
por sobre ter inventado o avião em si, ele inventou a aviação, que é, fazendo um paralelo, eu nunca me esqueço quando o homem foi à Lua pela primeira vez em 69, eu trabalhava no Jornal do Brasil também, estudava e trabalhava. E o Drummond ia entregar fisicamente as crônicas dele. E naquele tempo ninguém mandava por e-mail, por zap, por nada, ia fisicamente de bonde. E por acaso ele estava na porta, quando no dia seguinte, ao homem ter descido na Lua, e o meu amigo ter andado por lá pisando devagarinho na Lua, ele foi levar a crônica dele. E aí eu disse, e aí, Drummond, e agora, mestre? E agora a Lua? Ele disse, não se preocupe não, o americano pode pisar na Lua à vontade, mas numa coisa ele nunca vai pisar, no luar. Então, guardadas as proporções de comer, não... Você me perguntou exatamente o que é. O senhor vai contar a história para nós, né? Drummond, muito mais do que o avião, ele inventou a aviação. E com a aviação, ele inventou a ideia de, primeiro, transporte de medicamento, que pouca gente valoriza. O que na Primeira e Segunda Guerra se transportou de medicamentos, enfermeiros, curas, Cruz Vermelha, através da aviação, e salvou milhares de pessoas, é pouco nominado e jogado na conta do Santos Dumont. Segundo, turismo. Imagine você se alguém hoje continuaria pegando um navio, como no tempo que meu pai era diplomata e minha mãe tinha medo de avião. Então, meu pai era removido para a Holanda. Ele ia de avião, nós íamos de navio. 10 dias até Lisboa, 4 até o Porto do Havre, depois um trem mais 2 até chegar em Roterdã. Quem tinha esse tempo timing, para fazer essas coisas, se não fosse a aviação? Então, metade dessa cruza de civilizações, de cultura, de hábitos, talvez, quem sabe, a cidade global que se criou hoje em dia no mundo, hoje em dia a solução do Paraguai é muito pouco diferente de Nova York, se estiver num hotel 5 estrelas, por exemplo, graças à aviação. Então, seria essa a minha contribuição ao nosso Alberto. Doutor Reinaldo, vamos agora para a parte saborosa dessa entrevista. Eu sei que Gostei do saborosa. Além de ser uma excelente companhia para degustar um vinho, também é um especialista reconhecido no assunto. Quando é que surgiu sua paixão pela bebida dos deuses, né? E o que o senhor tem achado da produção de vinho nacional? Nós, os brasileiros, estamos aprendendo a consumir e produzir bons vinhos? Respondo, Laura. O vinho é, por definição, uma bebida gourmet. Você bebe cerveja às 10 da manhã, se quiser, ou às 3 da manhã. Você toma uísque quando está triste, a hora que for da tristeza, ou em coquetel, é a bebida do coquetel, que você pode tomar um copo só e ficar 4 horas de pé conversando com um cara que você nunca viu, mas simplesmente para não dizer que está com a mão no bolso, já que não se fuma mais, que era a outra hipótese. Então, o vinho não. O vinho é misturado com gastronomia, por definição. Como é que começou? Eu até morar em Paris, de 66 todo, até o fim de 68 todo, era um brasileiro normal que gostava de uísque, e meu pai era diplomata, repito, e é uma bebida tipicamente, universalmente diplomática, bem como o coquetel, e quando eu era jovem eu achava uma estultice, uma babaquice, até que um dia meu pai disse, não, você se engana, é uma coisa inteligentíssima, porque você bebe de pé, nota quando está passando da conta. 2, você pode se separar do cara chato sem fazer feio, porque coquetel é para circular. 3, você tem hora para começar e hora para sair, pontualmente. Ninguém vai te dizer na porta, mas já vai? Se não, já vai, já acabou. E 4, se você distribui 30 cartões e 3 forem úteis, já está feita a festa. Então eu era o cara da cerveja e do uísque. Aí vou morar em Paris. E me impus a seguinte regra. Morro, misógino, morro que vou, mas não vou sair com brasileira, nem vou tocar sambinha no bar da esquerda. Não vou me encontrar na Casa da América Latina tocando, sabe, musiquinha de protesto. E olha, era a época brabésima da Revolução. E tinha o que tinha de exilado em Paris, tinha mais exilado em Paris do que nordestino no Rio. Era todo mundo, que nem aquela famosa história do Seba, do Jô Soares, extraordinariamente caricaturada. Bom, eu me imponho. Eu vou ter que aprender a sair com francesa, falar francês e entender francês. Primeira regra, almoçar falando do jantar. Por quê? Parece assim uma sofisticação quase neurótica. Não, é para você não citar de noite, não comer de noite o que você já comeu no café, no almoço, perdão.
Eles têm essa mania, né? Eu fiquei um tempo em Paris e eles vivem no supermercado. Eles falaram, não, porque aqui a gente compra na hora do almoço, faz a compra o que vai comer para o jantar. Toda hora que nós vamos cozinhar, nós temos que ir ao supermercado para fazer a compra, para comer a refeição da hora. Então, quando enfim eu comecei a sair com franceses e francesas, a primeira coisa foi começar a entender de gastronomia. Você faz primeiro uma abertura com um hors d'oeuvre, depois o prato principal, depois, se possível, um queijinho, depois uma fruta, café e tal. E o que? Vinho. Aí comecei a dizer, bom, que vinho? Até então, para mim, vinho era bicolor, branco ou tinto. Até que a primeira francesa me arrasou de A a Z, provando que o branco tinha uma função, o tinto a outra. Não era um problema de cromático. Aí, entendendo isso, eu comecei a pesquisar. Aí comecei a beber vinho. Aí comecei a sair com estudante pobre e dizer, não, peraí, compra da Tunísia, que é bom vinho e é mais barato. Estava na época da África. A África ainda era antes do De Gaulle e logo depois, não, perdão, 60 já foi De Gaulle. Já era De Gaulle e já tinha libertado a Tunísia e a Argélia, onde a grande OAS tentou matá-lo algumas vezes. Mas, em suma, aí comecei a me entrosar no mundo do vinho e passei a adotar. Aí percebi que se eu começasse a ficar com vinho e uísque, não ia dar certo, porque aí ia ser uma cota Hemingway, sem o talento. Ia ser só o álcool. Não ia resolver a minha vida. Aí comecei a cada vez mais diminuir tudo que não fosse vinho. Vinho e a linha da uva. Pode ser champanhe, pode ser conhaque. Mas não seria nunca, pode ser vinho do Porto. Vinhos fermentados, né? Eu adoro vinho madeira, até mais que do Porto. Mas não podia ser uísque, mais gin, mais isso, mais vodka, aí não dava certo. Quando, depois desses anos todos, eu volto ao Brasil, já estava havendo uma emergência da área do vinho em bons restaurantes. Como eu vim para essa e ganhava um gordo salário, e me frequentava pessoas como Antônio Aires, que era um gourmet de raiz, de carteirinha, comecei a almoçar assim no Nino, o Nino do Museu de Arte Moderna, onde tinha uma carta de vinhos que você sentava na mesa, não podia nem continuar conversando sem olhar a carta antes. Aquilo, quer dizer, aquilo me entrou existência dentro, independente do meu talento. Era assim, ou embarca, ou vai embora. Então aí comecei a gostar. Então, aí comecei a estudar, a apreciar, a entender. Uma coisa sempre relacionada à outra. E, Caetano velozmente, quem gosta, cuida. Comecei a cuidar. Isso aqui é assim o pano de fundo. Agora, você me fala do vinho brasileiro. Depois, se você tiver tempo, eu vou te falar das confrarias do Rio de Janeiro. Claro. Mas a nossa foi fundada em 82. Antes do Plano Collor. O Rio, o máximo que a gente conseguia aqui era pegar um Grand União, Chateau do Vallier, um Barão de Lantier. Muito bem. E aí, a gente começava a tomar esses vinhos assim. E começou a notar a diferença. A diferença no Cabernet Sauvignon para um Merlot para um vinho branco e tal. E começamos a ver que também não era bem assim essa regrinha. Vinho branco com peixe, vinho tinto com carne. Que, na teoria, tem uma razão quase organoléptica. O vinho branco tem acidez mais do que tanino. O vinho tinto tem tanino e menos acidez. Ora, a acidez molha, ela umedece a comida seca, que é o peixe, que é a coisinha. E o tanino come gordura. Então ele ajuda numa grande carne pesada. Então, na regrinha, funcionava. Mas cada vez mais começaram a fazer vinhos brancos meio diferenciados, que não tem tanta acidez e também tem um pouquinho de musculatura, embora não tenha tanino. E também vinhos tintos mais suaves, mas isso, o Pinot Noir. Logo depois, um gaúcho brilhante, chamado Oscar Guglielmoni, lançou o Gamay brasileiro, seria o Beaujolais brasileiro, com a uva Gamay. Beaujolais, eu gosto, é bem levinho, né? Pois é, é um vinho jovem, um vinho sem amanhã, sem necessidade de discurso. Não é para falar, é para beber. Exatamente. Abril está pronto. Fazer boquinha de Marcelo Marceau fazendo mímica. Não, é para beber. Ô, doutor, pode contar. Aí, então, começamos a fazer excursões para visitar vinícolas. Aí eu fui 3 vezes ao Rio Grande do Sul, conhecer vinícolas lá, e fiquei apaixonado e admirado do esforço que eles fazem. A nova geração, já então começando a nova geração de vitivinicultores, reformulando todo o conceito dos primeiros italianos que vieram imigrantes no fim do século XIX, os Genaros, que vieram da... Muita gente veio do Trentino, muita gente veio do Bérgamo, por isso que gaúcho chama tangerina de bergamota, porque o cara plantava uva e plantava tangerina, então era bergamota. Então, aí comecei a ver o trabalho deles e comecei a me apaixonar, não só pelo vinho, mas pela vinha.
E hoje é minha paixão globalizada. Doutor Reinaldo, um fato que eu sempre me questiono é a tal da pontuação dos vinhos. Do ponto de vista de marketing, ok, isso é até compreensível. Afinal, a função dessa arma de vendas é despertar desejos que às vezes estão ali, né, escondidos. É aquela velha expressão, se eu já tenho o sapato preto, eu quero ter o marrom. Mas do ponto de vista do consumidor, eu tenho minhas reservas, porque pontuar vinhos atribuindo-lhe notas, para mim, soa como a gente fixar as árvores e não a floresta em si. Quem é que ousaria dar notas, por exemplo, aos grandes pintores como Picasso ou Dalí? Quem é que tem autoridade para atribuir notas a esses gênios? Afinal de contas, uma obra de arte é uma obra de arte e ponto final. Então, a meu ver, essa prática de pontuar vinhos tem pecado já no prontuário, porque é mais ou menos como se fosse a música. Se o senhor reparar, quando a gente gosta de uma música é porque nós temos boas recordações com ela. E com vinho é a mesma coisa. Uma nota só deveria ser atribuída de acordo com o conjunto das circunstâncias em que ele foi degustado. Por exemplo, se ele foi provado sozinho ou com um concorrente, se era degustação profissional ou encontro com os amigos, se foi numa festa, numa curtição a dois. Então eu tenho certeza que a nota do vinho vai variar quando você pondera, coloca tudo isso na mesma panela. Então, sendo um enófilo, que eu sei que o senhor é, o que o senhor acha da opinião dos entendidos de vinhos e também das notas dos aplicativos? Ô, Laura, você é uma extraordinária entrevistadora, porque você, com uma sutileza de mulher e de gente inteligente, já induz a uma resposta, mas muito sutil. Quem quiser pega no gancho, quem quiser sai fora do jogo. Eu digo, você matou. Eu sou contra a pontuação para quem está falando a sério de vinho. Não é de mercado, nem de supermercado, nem de gôndola. Eu estou de pontuação. Assim como você não dá 10 para Chopin e 8 para Mozart, 17 para Schubert e 15 para Stravinsky. Não pode fazer isso. Então é o seguinte. E depois, eu tenho 1000 artigos escritos. Vinho é circunstância. O mesmo vinho que você tomou com a mulher amada não é o mesmo que você tomou com um amigo que foi contar que estava se separando. Não é o mesmo cara que você foi numa degustação e tinha 1000 pessoas, que chegou um pouco atrasado, pegou azul rapa, porque a parte boa já tinha saído. Embora o rótulo tenha sido o mesmo glorioso que o primeiro que chegou tomou. Mas está fundo de garrafa. E 3, que é o que sempre repito, quando você diz assim, esse vinho não está caindo bem, eu pergunto, vem cá, é a tua boca que não está boa ou é o vinho que não está bom? Se tiver com uma afta gigantesca, você pode botar um Romanée Conti, ele vai irritar enormemente. Se tiver tomado um porre na véspera, não há latache que segure, nem Dom Perignon de champanhe que te faça bem. O organismo vai estar gritando, para. Então, quer dizer, tudo depende de uma circunstância. Por isso, vinho é circunstância. A começar pela rolha, e em geral é sempre mais antiga do que a garrafa que você está abrindo. Então, a começar pela rolha, o vinho é sempre uma circunstância. Onde que eu estou tomando? Está frio ou está fora, ou está calor lá dentro? Eu estou triste ou estou feliz? Só tem uma regrinha. Teoricamente, o vinho não é uma bebida da tristeza. Dificilmente alguém é demitido e toma um porre de vinho. A não ser um borracho, sei lá, espanhol, lá do fundo da Espanha, porque não tem outra bebida. Mas, tendo opção, o cara vai tomar uma bebida que suba de gelo. Doutor Reinaldo, o senhor falou agora há pouco, o senhor agora está se apaixonando pela vinha. E aí eu penso aqui, todos os substantivos do vinho são femininos. A vinha, a uva, a colheita, a safra, a adega, a garrafa e a taça. E a rolha, né? A exceção fica com um substantivo que designa o próprio vinho mesmo, que não deveria surpreender o universo masculino se ele tivesse em mente que toda mulher vem ao mundo para cumprir aquele mantra. Não me ensine que eu aprendo. E aí aprenderam, afinal, as mulheres, porque muitas delas se tornaram referência mundial nos séculos passados no mundo do vinho, porque elas foram viúvas de vinhateiros. E aí eu queria que o senhor contasse essa história pra gente, são casos bem interessantes e mostra também o empoderamento feminino. Ô Laura, como diria o conselheiro Acácio, o extraordinário personagem do S. de Queiroz repetia obviedades, vamos começar pelo começo. A primeira mulher do vinho chamou-se Nossa Senhora, e nas bodas de Canaã chamou a atenção de Cristo para o vexame que seria para os donos da casa ter acabado o vinho. E Cristo então mandou buscar 16 pipas de água e as transformou em vinho.
Passa-se um grande período em que a mulher não é notícia em termos de relação com vinho, com álcool, com qualquer bebida, a não ser as egípcias, que eram quem fazia as cervejas. Não era homem, era a mulher que fazia cerveja no Egito. E a cerveja disputa com o vinho quem é mais antigo do que a história. Se a cerveja ou se o vinho. Mas que os dois são, com certeza, são mais antigos do que a história. Mas pulemos. Aí vira o século XVIII e no fim de 1700, não, 1600 ainda, a Madame Ponsardin, de viúva, passa a ser uma mulher que entendeu por intuição, e eu tenho uma profunda admiração por pessoas que entenderam de marketing por intuição. Não tinha um Washington Oliveto para ensinar, não tinha uma SPM para dar aula, nada. Aprenderam nada. Lá. Como é que a Madame Ponsardin pôde imaginar que ela fazendo um rótulo vistoso e começando a pensar em mandar o champanhe como uma espécie de bebida do status, ela lançou o famoso slogan, champanhe é a bebida da vitória, deixando subrepticiamente que ninguém, repito, para usar o meu exemplo anterior, é admitido e toma um porre de champanhe. Champanhe é a bebida da bolha, da subida. Eu digo que é a bebida da ereção, bebida do sexo também. Se for tomar uma garrafa de vinho tinto antes do sexo, o jeito é dormir juntos, não é ter uma noite alegre. Então, ela teve essa ideia e vendeu essa imagem, mas estou falando de 1600 e pedrada. Aí a corte, que já tomava vinho, passou a incorporar o champanhe e, portanto, a mulher, Madame Ponsardin. Depois dela veio a Madame Pommery, que também teve uma ideia brilhante, inclusive duas. Uma, começar a exportar champanhe para a Rússia. E como o czar Nicolau tinha pavor de ser assassinado, e acabou sendo assassinado, pediu para fazer uma garrafa de cristal para ver se dentro não tinha nenhuma arma branca, que pudessem quebrar a garrafa e matá-lo com ela. E o fundo chato, e não aquele fundo aprofundado de toda a garrafa de champanhe, que normalmente é assim, para facilitar o remuagem. É quando ela fica assim e vai sendo virada para que todas as sujidades corram para o gargalo e depois é tirado fora para botar então o níquel de tiragem e a nova rolha e a nova... Então, ela teve essa ideia, como é que em 1700 alguma coisa, não, 1700 e pouca, ela vendeu para lá. Ela exportou para o Brasil, Dom Pedro I fez a primeira compra de champanhe em 1832. Tem o recibo dele comprando champanhe da Madame. Depois veio uma portuguesa extraordinária, chamada Dona Antônia, que morava no Douro, andava com 7 saias e estava navegando por um rabelo, que é aquele riozinho, Rebelo. Rabelo é o presidente de Portugal. O Rebelo, que são aquelas barcaças que andam com tonéis de vinho, e naufragou. E o marido morreu, e ela se salvou, e com ele salvou o vinho do Porto, porque logo depois pintou a praga da filoxera, que contaminou todas as vinhas, e ela bancou do bolso a vida de todos aqueles operários que trabalhavam na vinha, os vinhateiros, os operários lá, enquanto a filoxera não foi debelada. Cerca de 10 anos, até que ela voltou a conseguir produzir vinho sadio, vender vinho e repor, então, o ciclo econômico do vinho do Porto. Bom, aí passa um tempão sem mulher falar de vinho, a mulher era de drink, os Estados Unidos que ditaram a moda nos primeiros 20 a 30 anos desse século, venderam o coquetel, depois da lei seca, o coquetel virou um sucesso, coquetel que, embora já existisse, ganhou seu tônus na lei seca, porque ele disfarçava para o fiscal que era álcool. Você botava abacaxi, cor, cereja, tal, e botava vodka lá no fundo e bebia. Mas ele pensava que era um drink assim engraçado. Tem abacaxi, tem suco de maracujá, na cozinha azul. E claro, que a mulher entrou naquela jogada. Mas, então, quando começaram as mulheres a participar da vida social, vamos dizer, então agora voltando para o Rio de Janeiro, mas não se perder nesse mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, era uma rima, mas não era uma solução. Quando as grandes socialites dos anos 50 para 60, Carmen Marinque Veiga, etc., Teresa de Souza Campos, e aquela gente, começou a receber em casa, frequentemente em apartamentos cinematográficos, se servia champanhe, vinho branco, vinho tinto, tal coisa. E elas começaram a beber, e começaram a gostar. Mas aquilo ficou meio que guardado, porque elas bebiam em casa. E as pessoas que iam para a rua preferiam a caipirinha, a cerveja, que era uma bebida muito mais fora de casa. Bebida mais fácil de produzir, menos, não dava
capaz de ter que levar a temperatura, levar protegido, ter rolha para abrir, ter saca-rolha, era mais fácil. Até que uma mulher que eu, graças à minha sorte, foi minha prima, chamada Joanesita Santos, se juntou a uma outra mulher e abriram com mais 2 homens o quadrifólio. Eram as quatro folhas. Silvana Bianchi, a minha prima Joanesita Santos, Edgar e Edmar. Muito bem. Aí a tônica era bom vinho. Chamaram a Deise Novakovsky, que era na época a primeira mulher que defendeu que ela era sommelier, não era sommelier. Daí vai até um parênteses. Por extensão, passou a se chamar a sommelier o cara que serve o serviço do vinho. Mas sommelier, na verdade, vem de somme, quer dizer conjunto. Leia-se bagagem. Os nobres, quando viajavam na Europa, sobretudo na França, contratavam um cara para cuidar das bagagens. Mas como a bagagem que exigia mais cuidado era a que levava vinhos, o cara da somme cuidava do vinho, passou a ser chamado de sommelier. E por associação, você imaginou que o sommelier era o que cuidava de vinho. Embora ele cuidasse de roupa, bagagem, bicho, cachorro, o que fosse. Mas o que era perecível, com mais cuidado, era vinho. Voltamos ao quadrifólio da Lagoa. Aí a Deise começou a criar 2 expressões. Para álcool em geral era bartender, não era nem barman, nem barwoman. E para vinho era sommelier. Que tanto o que eu estou dizendo é verdade, que hoje tem sommelier de saquê, sommelier de cachaça, cachacier. É verdade. Então, voltando. Aí a mulher, como sempre acontece, trouxe a sua sensibilidade, o seu charme e o seu senso de oportunidade para o mundo do vinho. Aí foi um arraso. Tomaram conta. Eu estive no Rio Grande do Sul agora em maio, de todas as 6 vinícolas que eu visitei, a mulher que fazia a apresentação da vinícola eram mulheres. Todas. Miolo, Cavigás, mulher. Ô, doutor Reinaldo, o senhor sabe que até aqui em Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães, nós já estamos produzindo vinho e tem uma mulher também, é uma das produtoras. Sei, senhora. Sei. Na Bahia, na Chapada dos Guimarães, estão no Nordeste, no meu querido Nordeste, de Petrolina a Juazeiro, se faz vinho, hoje em dia, na joint venture da Miolo com o Dão, que se faz. E hoje em dia a mulher é uma batalhadora da área do vinho, e a vice-presidente da Anvi, não sei como é que é o nome da Sociedade do Vinho do Rio Grande do Sul, é uma mulher, a presidente é homem, o presidente é homem, mas a presidente é mulher, a vice. Quer dizer, elas estão no mercado para tudo. E, doutor Reinaldo, o senhor também conta uma historinha da pizza da Margherita. Por que aqui no Brasil tudo acaba em pizza? Dizem que durante um jogo de futebol do seu Palmeiras, os cartolas estavam reunidos uma tarde inteira para decidir tudo sobre o clube. Brigaram paulistamente, italianamente, como em filme. Brigados. E no fim, exaustos, foram todos comer porque estavam mortos de fome. E pediram pizza, que era o único lugar que estava aberto na época. E terminaram a noite abraçados, tomando cerveja e cantando uma tarantela. Daí, no dia seguinte, o jornal escreveu: acabou em pizza a discussão sobre o futebol. Bastante esclarecido. Muita gente não sabe, né, de onde vem a expressão. Deu a ideia que acabou em pizza, e na verdade foi uma grande congressamento, na verdade. Ô, doutor Reinaldo, quando eu vou ao Rio de Janeiro, ali da janela do avião que está pousando no Santos Dumont, eu sempre vejo a estátua do Cristo Redentor. E aí eu tenho o hábito de caminhar pela orla, andando pela orla de Copacabana, eu sempre passo na frente da estátua do Drummond, sentada ali no banco da praia, ali de perninha cruzada, franzino. E aí eu penso assim, bom, um em Beira-Mar, em Copa, e o outro no alto do Corcovado. Só que o Drummond, ele virou um vovozinho fofo, né? Que todos vão ali, tiram uma foto, os braçados, as crianças sobem na careca, os bêbados contam segredos, os supersticiosos amarram aquela fitinha do Bonfim. Não seria um contraponto esses 2 emblemas mais internacional do cartão postal carioca? A estátua de braços abertos, alta e longe, enquanto que o Drummond, franzino, encolhido, se tornar o cara mais instagramável do século XXI. Eu acho que nem artista de novela da Globo
é tão selfieado por turistas e nacionais e estrangeiros como o Drummond. Laura, você acaba de definir o rio. Ele ora é de braços abertos, ora é de braços fechados, sussurrando no ouvido de cada um o que precisa ouvir. Para a gente finalizar, doutor Reinaldo, o Rio de Janeiro continua lindo? Qual é o Rio de Janeiro dos sonhos do cientista político, do jornalista, do publicitário, do enófalo, do carioca Reinaldo Paes Barreto? Olha só, primeiro eu vou lhe pedir um favor, que você me apresente como Reinaldo Paes Barreto, que é uma família só, não é um Paes que casou com uma Barreto. Ah, ok. Essas famílias compostas, sabe, Carneiro da Cunha, Melo Franco, nós somos Paes Barreto, uma família de Pernambuco, de muitos anos. Bom, olha só, o Rio, ele é lindo numa beleza humana, que é capaz de quando acordar, não está tão bonito assim, quando quer, fica bonito, tem certos dias que está mais bonito que outros e tal. O que eu acho mais importante do que beleza, porque aí a natureza em torno é um deslumbramento, nós temos a sorte, até assim em termos de energia, de ter pedra e água, são dois elementos fundamentais para a vitalidade do organismo. Nós temos o recorte das montanhas, que dão, assim, movimento à paisagem, não fica aquela platitude. O que eu acho é que o Rio está se renovando. Por exemplo, agora ontem saiu a notícia, foi vendido o edifício da noite, o edifício emblemático. Eu não te contei que eu trabalhei na Rádio Nacional e vi coisas assim que até Deus duvida. Vou contar um case muito curioso, se tiver mais um minuto. Sim, claro. O grande ídolo da época era o Calbi Peixoto. O Calbi tinha um Cadillac amarelo e quando ele parava na porta da Rádio Nacional, Praça Mauá, milhares de fãs corriam para arrancar a roupa dele e tal. Um dia me contou o alfaiate que a roupa era pespontada para sair rápido. Puxava a manga e saía na hora. Puxava a lapela e saía na hora. Era uma malandragem que o Calbi fazia para dizer que foi assim como se fosse despetelado pelas fãs. Bom, esse prédio foi vendido pela prefeitura anteontem para um consórcio e vai se tornar uma espécie assim, de Empire State tropical. Vai ser um prédio de 1000 janelinhas e vão virar apátios hotéis, ou apartamentos comprados, ou moradia múltipla, moradia escritório, etc. O Rio tem uma vitalidade, quando você pensa que ele está mortinho da Silva, ele renasce e surpreende uma sacada assim, meu Deus, que legal, que bom. Hoje ainda eu vi que aquele chamado Parque Garota de Ipanema, que está ali meio perdidinho, e quem liga Copacabana a Ipanema, pela Francisco Otaviano, tem aquele parquezinho à esquerda ali que vai dar no Arpoador, meio perdido. Então. Agora vai virar a sede da subprefeitura do Rio. Olha, onde está a subprefeitura, onde está um lugar assim, cria aquele efeito que o César Maia chamava de efeito acupuntura. Quando você põe o dedo no corpo, ou o sangue flui, ou o sangue reflui, mas se movimenta. Então há um efeito acupuntura nisso aqui. Então o Rio surpreende por ali. Quando você está assim, agora o Cinema Roxy, que foi assim, o fórum de namoro, de paixão, de muita gente, né? Conversa da minha geração, vai ser reaberto como um centro cultural de Copacabana. Então, respondendo, o Rio, ele é bonito, porque a natureza que nos entorna é lindíssima, porque nós temos, provavelmente sejamos uma das cidades que tem mais monumentos ao ar livre, mais estátuas, depois de Paris e Buenos Aires. Eu acho que nós estamos em terceiro lugar. E a estátua dá movimento. Repito, a atitude. Tem uma praça, tem uma estátua alta que chama atenção pelo movimento, pelo jeito que está ali. Então, Rio sim, o Rio continua mais que bonito, continua acordado, vivo, vigoroso. Essa é a minha resposta. Doutor Reinaldo, eu adorei o nosso bate-papo, foi super gostoso, não tem nada melhor que conversar sobre arte, cultura e vinho, só faltou mesmo uma boa taça para acompanhar nossa conversa. Infelizmente, eu não tive tempo, estou tomando uma aguinha aqui modesta. Mas vamos marcar novamente para saber mais histórias do Rio de Janeiro. Laura, você está em São Paulo? Eu estou em Mato Grosso. Ah, que maravilha! Que maravilha, que beleza! Então vamos quando vier ao Rio, me deu o privilégio de saber com um dia de antecedência para eu te levar assim, a 2 lugares novos do Rio que valem a pena. Então, quando eu estiver ao Rio, eu vou entrar em contato para o senhor me levar, mas só se tiver um bom vinho. E que não são clichê, te garanto. Combinadíssimo. Muito obrigada, doutor Reinaldo. Obrigado a você também, uma boa noite. Desculpe o começo tão analfabeto tecnologicamente. Vamos marcar novamente, foi um prazer. Até logo.
Uma boa noite para todos, para você, para os ouvintes. Muito obrigado. Até lá.